Êxodo capítulo 12, verso 11. Desta maneira comereis com lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu feri a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Êxodo capítulo 12 traz o significado da Páscoa, o porquê da Páscoa. Marcos capítulo 16 vai trazer para mim e para você o significado também da Páscoa no contexto do cristianismo. Quando eu li Êxodo, eu li no contexto hebraico que a Páscoa surgiu com os judeus, o povo de Deus. E agora eu vou ler no contexto do Novo Testamento. Marcos capítulo 16. Passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aroma para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Dizia umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E, olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhe disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. E saindo ela, fugiram do sepulcro, porque estava possuída de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Bendito seja o nome do Senhor. Se liga agora na palavra de Deus. Pare tudo, faça silêncio agora. Deus quer falar com você. Deus está falando com você já pela leitura. Deus está falando com você por este dia. Este é um dia especial. É o primeiro dia da semana. É o dia da ressurreição. É o dia da Páscoa cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos ao Senhor. Pai bendito, muito obrigado pela tua palavra. Engrandece-nos. Alcança cada alma e cada vida neste momento em que ela está sendo ministrada ao nosso coração. Quebra grilhões e cadeias. Cativa a nossa mente e a nossa alma, a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Então, querida, a Páscoa surgiu lá no Egito, mediante as pragas do Egito. A última praga, Deus queria tirar o seu povo. Ele disse: eu tirarei meu povo com mão forte e com o braço estendido do Egito. O povo estava sendo cativo no Egito mais de 400 anos. E Deus ouve o clamor do povo, envia Moisés, e Moisés faz aqueles sinais miraculosos, tremendo.
E no última praga é a praga da morte dos primogênitos. Deus disse: eu passarei no Egito. Passarei no Egito. O passar de Deus é um passar de juízo. Deus iria julgar o Egito. Então, querido, que Deus tremendo, que Deus terrível, que Deus maravilhoso, que Deus grandioso. E ele passa pelo Egito, e ele diz ao povo, ao seu povo, aos judeus que estavam lá: olha, eu vou passar meia-noite, o anjo passará meia-noite, o anjo do Senhor, e eu ferirei o Egito, dos animais até os homens. Mas a casa que tiver o sangue do cordeiro, vocês vão matar um cordeiro, vai tirar o seu sangue, e vai colocar na porta, no umbral da porta, o sangue. E vai comer o cordeiro assado com ervas amargas e com pão sem fermento, é o pão asmo. E já ficareis pronto, já todo arrumado, porque eu tirarei vocês do Egito como um forte, com o braço estendido. E isso é a minha Páscoa. Comereis, comê-la-eis com a carne do cordeiro. O cordeiro tem que ser sem defeito, tem que ser o primogênito. Comereis com ervas amargas, para lembrar da amargura, do sofrimento que passaste no Egito. E com pão asmo, o pão sem fermento, que fala da pureza, da santidade. Porque eu vou tirar vocês do Egito e vou levar vocês para o deserto, para me servir e me adorar. Levarei vocês para a terra prometida. Essa é a Páscoa do Senhor. E comemorais essa Páscoa como memorial eterno. Eu passarei pelo Egito. E assim o Senhor fez. Mas, querido, isso já apontava para aquilo que ia acontecer lá no futuro. O cordeiro, sem mácula, sem mancha, aponta para Jesus. É a tipologia de Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus, como disse João quando foi batizado: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Egito simboliza o pecado, a escravidão. O pecado escravizou o povo e escraviza o povo até hoje. Faraó, o inimigo. O Senhor libertou o seu povo das garras de Faraó e da opressão do Egito. Jesus veio, o Cordeiro de Deus veio para nos libertar dos nossos pecados. Por isso que João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a Páscoa lá do Êxodo aponta para algo maior, mais grandioso, mais extraordinário, que é a vinda do Filho de Deus, para libertar o homem dos seus pecados e levá-lo para morar com Deus no céu eternamente. Cristo é o Cordeiro imolado. Então o povo de Israel comemorava, ainda comemora, e eles matavam o cordeiro e faziam todo o ritual. Jesus foi morto na sexta-feira, e a nação de Israel não estava percebendo que estava imolando o Cordeiro de Deus. E passou o sábado e o domingo, primeiro dia da semana, diz o texto que as mulheres foram lá e Jesus ressuscitou. Essa é a nossa Páscoa, é a minha Páscoa, é a tua Páscoa se você é cristão, se você adora Jesus. É a passagem de Deus aqui na terra. Ele passou para dar salvação, libertação, transformação. Então, a Páscoa é a ressurreição de Jesus. A Páscoa é a graça de Deus ministrada ao meu e ao teu coração. É a salvação de Deus. Então, com base neste texto, nós iremos neste momento ministrar ao teu coração. Em primeiro lugar, o meu tema é a Páscoa cristã. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que a Páscoa é a pedra removida. Aleluia! A Páscoa é a pedra removida. As mulheres, baseado no capítulo 16 de Marcos,
Passando o sábado, Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago e Salomé compraram aroma para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, no domingo, ao despontar do sol na madrugada, foram ao túmulo. E uma dizia para a outra: como removeremos a pedra? Mas elas caminhavam. Mas quem removerá a pedra? Que pedra é essa? Jesus foi enterrado num sepulcro de rico. Só rico tinha um sepulcro daquele, talhado dentro da pedra. E entrava-se, tinha uma sala toda talhada dentro de uma pedra. E lá dentro tinha um sarcófago com uma tampa. E ali era embalsamado, envolvido. Jesus foi envolvido em panos, como a cultura judaica. E quando você saía do sepulcro, eles colocavam uma pedra enorme. A pedra pesava aproximadamente 2,5 toneladas. Precisava de uma força de 20 homens para remover a pedra. E as mulheres estavam preocupadas: como iremos remover a pedra? Quem irá remover a pedra? A Páscoa é a pedra removida. Aleluia! Amém, glória a Deus. A casa da morte estava fortemente fechada por uma grande pedra. E o selo de Pilatos, a epígrafe, geralmente eles colocavam o nome, como se faz hoje, em pedras talham e colocam o nome de quem é a pessoa, data e tal. Mas na de Jesus tinha só o selo de Pilatos e o emblema do Império Romano. Para que não fosse violado. E 2 soldados, para que não fosse violado. Eles achavam que Jesus era muito perigoso. Mas nunca imaginava que aquela pedra não ia deter o Filho de Deus. A morte não podia deter o Filho do Deus Todo-Poderoso. Então a Páscoa é a pedra removida. Porque a pedra foi removida. E quem removeu a pedra? Jesus ressuscitou. E diz a Bíblia no capítulo 28 de Mateus, que um anjo desceu do céu e houve um estrondo, um terremoto, e o anjo removeu a pedra. Não para Jesus sair, irmão. Não foi para Jesus sair que o anjo removeu a pedra, porque Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Ele não precisava de que o anjo viesse remover, ele mesmo removia a pedra. Mas a pedra foi removida pelo anjo, para que as mulheres pudessem ter acesso dentro do sepulcro para ver que estava vazio. E o anjo deixa isso bem claro. Quando elas chegam, aí ele diz, olha, ele remove a pedra, diz o texto, fica sentado em cima da pedra e diz: a quem buscai, entrai e vede. Ele, Jesus o Nazareno, ele ressuscitou. A palavra ressuscitou está, a palavra grega ressuscitar ali, está no passivo, que diz já ressuscitado. Ele já foi ressuscitado. Aleluia! Jesus se levantou, passou por dentro daquele sarcófago, passou por dentro das pedras, da parede. Ele não precisava de remover nenhuma pedra, ele passa por dentro. Assim ele fez quando os discípulos estavam numa casa fechada. Ele chegou de repente, sumiu e apareceu. A pedra foi removida para evidenciar a ressurreição aos olhos daquela mulher. Ela foi removida não para Jesus sair, porque ele já tinha ressuscitado, porque a pedra nem a morte impede o Filho de Deus. Onde está a morte, o teu agrião? Onde está a morte, a tua prisão? Jesus matou a morte com a sua ressurreição. Aleluia! Amém. Jesus venceu a morte
Ele ressuscitou no terceiro dia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Páscoa para nós é a pedra removida, é evidência da sua ressurreição. Jesus quebrou os agrilhões da morte. Ele triunfou sobre a morte. A morte foi vencida. Como é que eu aplico isso na minha vida, pastor? O túmulo não é o fim da nossa existência. Para alguns, os existencialistas, os ateus, acham que a morte é o final. Tudo que nós devemos usufruir aqui, é aqui mesmo. E daqui não passa. E o fim do homem está no túmulo. Mas Jesus está dizendo para mim e para você que o fim não é o túmulo. Aleluia! O fim não é o túmulo, a morte não é o fim. A morte é um passaporte. Quem morre em Cristo é um passaporte. Jesus disse que Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele já venceu a morte. Então, Páscoa é a vitória de Cristo sobre a morte. É também a nossa vitória, porque o nosso final não é o túmulo. O nosso final é com Cristo sentado na glória, estando com Ele no céu. Porque a ressurreição dele, Ele é a primícia, diz Paulo, dos que dormem. Ele ressuscitou primeiro, Ele é a primícia. E com Ele nós ressuscitaremos. Com Ele nós viveremos para sempre. Ele abre as portas do céu na sua ressurreição e diz: eu vivo eternamente para sempre. A morte não tem mais a última palavra sobre nós. Aleluia! Pode ter para o ateu, pode ter para aquelas pessoas que acham que depois da morte não existe saída nem solução. Mas para o cristão, você, meu querido que é cristão, a morte não tem mais a última palavra. Quem tem a última palavra é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele venceu a morte. Ele matou a morte com a sua ressurreição. Amém. A cruz não é o final da história. O Evangelho é boas novas de salvação. Jesus morreu na sexta-feira. Foi crucificado pelos meus e pelos teus pecados. Tudo que ele fez, tudo que ele ensinou, perderia todo o valor se a história terminasse na cruz. Não seria boas novas se a história de Jesus terminasse na cruz. Não seria boas novas, ou seja, boas notícias. O Evangelho seria má notícia. O cristianismo não seria mais cristianismo. Não existiria cristianismo. Mas a história não termina no funeral de Jesus. A história não termina aí. A história inicia no sepulcro vazio. A pedra foi removida. A história agora tem um belo e maravilhoso começo. Agora é que vai começar tudo. O cristianismo nasce ali. Aleluia! 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 O teu Cristo vive. Aleluia. O teu Cristo Glória a vive. Deus. E a minha esperança não se limita a esta terra. Paulo disse: nós esperamos ao Senhor em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele vai falar sobre a ressurreição, a teologia da ressurreição. Ele vai dizer que a minha vida, a tua vida não se limita a este plano aqui. Se nós estamos só esperando nesse plano da terra, somos mais do que miseráveis, de que todos os homens. Mas a nossa esperança não se limita aqui. A nossa esperança ultrapassa os céus. Aleluia! E vai ao trono de Deus. A nossa esperança é Cristo. Cristo é a esperança. A Páscoa é a pedra removida. É evidência. Ela foi removida para que as mulheres vissem o sepulcro vazio. E elas foram e viu lá o sepulcro vazio. Porque Ele ressuscitou. Bendito seja o nome do Senhor. A ressurreição é o começo de uma nova etapa para a igreja.
Quando Pilatos, quando o Império Romano, quando os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos, vamos matá-lo, vai ser o final de tudo, vai acabar com tudo. Eles achavam que ia acabar, mas era o início. A ressurreição, Jesus deixou bem claro, e Deus deixou bem claro, que agora é a história que começa. Aleluia, a história da igreja, a história do cristianismo. Páscoa é a pedra removida. Segundo lugar, a Páscoa é evidenciada pelo testemunho dos anjos. A Páscoa também, ela é evidenciada pelo testemunho dos anjos. Como é lindo, como é extraordinário. Jesus nasce e os pastores veem milícias e milícias de anjos cantando e adorando ao Senhor. Uma estrela para ele, mas ele nasceu para morrer. Mas no seu nascimento houve anjo, foi anunciado pelos anjos. Os anjos anunciou o nascimento. Os anjos cantaram o nascimento. Os anjos consolaram Jesus no ministério dele. Jesus deixou isso bem claro quando ele diz: os anjos subirão e descerão. Ele fala para Natanael isso. E depois que ele passa 40 dias e 40 noites jejuando e orando, diz a Bíblia que o Satanás o tentou. E depois da tentação vieram os anjos de Deus consolar. Isso é maravilhoso. E a sua morte, na sua ressurreição, os anjos estão lá de novo. Aleluia, aleluia. Os anjos, evidência da ressurreição de Jesus, estão lá. O anjo remove a pedra, senta nela, diz às mulheres: olha, ele já ressuscitado, ele já ressuscitou. A quem buscais, o Filho de Deus, o Nazareno, ele ressuscitou. Ide, que ele vai adiante de vós para Galileia. Os anjos, a Páscoa é também para nós o anúncio dos céus através dos anjos. Bendito seja o nome do Senhor, exaltado seja o seu nome. Terceiro lugar, a Páscoa é o túmulo vazio. Diz o texto que elas, ao chegarem lá, o verso 4, olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande a pedra, 2,5 toneladas. Entrando no túmulo, viram um homem assentado ao lado direito, vestido de branco. É o anjo. Mateus diz que é o anjo. Mateus 28:2. E ficaram surpreendidos e atemorizados. Ele, porém, lhe disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde tinha posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós. Ele vai na frente de vocês para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. O túmulo estava vazio. As mulheres anunciam. Diz lá em Mateus que as mulheres chegam e anunciam. Pedro e João, eles correm e chegam lá e confirmam o fato: o túmulo está vazio. Os dois no caminho de Emaús diz para Jesus, sem saber que é ele, que as mulheres foram ao túmulo e viram que estava vazio, que os discípulos também foram. O túmulo está vazio. A Páscoa dos cristãos é o túmulo vazio. Percebam, querido, que passaram por a terra muitos líderes, como Maomé, como Gandhi, Confúcio, Buda, Allan Kardec. Todos morreram e seus restos mortais estão lá no sepulcro. Mas o nosso Deus, o nosso Cristo, não tem restos mortais. Seu túmulo está vazio. Amém. Bendito seja o nome do Senhor.
Aleluia. Ele vive e governa o mundo, a história, a humanidade, as nações, o cosmo, todo ser que respira, toda a matéria, tudo está sob o controle dele. Ele governa para sempre. O túmulo está vazio. O cristianismo é a religião do túmulo vazio. O cristianismo é Deus indo ao encontro do homem, trazendo o homem caído, perdido no lamaçal do pecado. A nossa fé se resume no túmulo vazio. A base da nossa fé está no túmulo vazio. A base do cristianismo é porque o túmulo está vazio. Ele não está lá. Ele ressuscitou. O meu Deus, o teu Deus está vivo para sempre e eternamente. Amém. Glória a Deus. Quarto lugar, a Páscoa revela o Deus da restauração. Aleluia. Observe que o anjo deixa bem claro, quando fala para as mulheres, verso 7, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós, a Galileia, lá o vereis, como ele disse. Ele vai adiante de vós, lá na Galileia. Mas a Pedro, por que a Pedro? Porque Pedro negou Jesus por 3 vezes. Porque Pedro praguejou. Mas nem só Pedro ficou incrédulo, mas os discípulos também, como Tomé e muitos. Tomé teve coragem de expor a sua incredulidade, a sua dúvida. Foi quando Jesus disse, Tomé, toca aqui, nas minhas mãos está furada, e toca ao lado onde a lança penetrou. Sou eu mesmo, Tomé. Bem-aventurado aqueles que não me viram, mas crê, Tomé. Então todos eles estavam embaixo da incredulidade. Mas Jesus, e o anjo cita, diga a Pedro. Jesus queria deixar bem claro que ele ia restaurar o coração dos discípulos, restaurar a fé. E Jesus vai a Pedro. E na praia lá, no mar de Tiberiade, capítulo 21 de João, Jesus fala com Pedro e diz, Pedro, tu me amas por 3 vezes, apacenta os meus cordeirinhos. Jesus não vem criticar Pedro, Jesus vem restaurar Pedro. Vem restaurar a alma daquele homem que estava aflita, angustiada, porque tinha negado Jesus. E certamente foi um impacto muito grande quando o anjo disse assim, diga a Pedro. Jesus disse, pronto, Pedro disse, eu estou frito, eu estou perdido. Não, mas Jesus não veio condenar, ele veio salvar. Ele veio tirar você do lamaçal do pecado. Ele veio restaurar a tua vida. Ele vem curar você das mazelas que perseguem você. Ele vem transportar você das trevas para a luz dele. Se você tem andado em trevas, em pecado, em ruína, em destruição, se você tem se afogado no pecado, não tem como sair dele. Jesus veio para libertar você. Ele veio para salvar você. Ele veio para dar vida a você. Ele é a única salvação, Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Ele é o Deus do sepulcro vazio. Ele ressuscitou e Ele muda a tua história e a minha história. Ele é o Deus que vive, está sentado no trono de glória e de majestade. Ele comanda a terra, céu e mar. Amém. Ele é o Deus que restaura. Então Páscoa significa a sua mensagem, a mensagem de perdão. Ele perdoou Pedro, ele perdoou os discípulos, ele aglutinou os discípulos a ele. E Jesus chamou Pedro para ser pastor da sua igreja. E Pedro se tornou um grande apóstolo. Todos os discípulos se tornaram apóstolos do Senhor. Porque o cristianismo é a religião do perdão, é a religião do amor, é a religião da fé em Deus, é a religião da paz. O cristianismo é a religião que vai ao encontro do homem, que vai em busca do homem, o homem perdido, quebrado, destruído, magoado, aflito, sem direção, preso. O cristianismo é a religião da libertação. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Meu amigo, minha irmã, meu querido, há perdão para você, a restauração para você, a esperança. Os discípulos perderam a esperança, mas quando ouviu falar que o túmulo estava vazio,
que a pedra foi removida e que Ele reina e vive, a tua esperança, a minha esperança está de pé. Amém. Qual o teu problema? Qual a tua dor? Qual a tua amargura? Eu sei que se resume em bens materiais. Se resume muitas vezes em coisas passageiras deste mundo. Mas Jesus, Ele é o maior bem. Salmo 16, Davi diz que Ele é o bem supremo, o bem maior. Senhor, não possuo outro bem além de Ti, diz o salmista no Salmo 16. Mas a Páscoa é o Deus que vai na nossa frente. A Páscoa é o Deus que vai na nossa frente. O significado da Páscoa para nós é que agora, quem toma a frente de todas as coisas é Jesus. Ele é o Deus que vai na nossa frente. O anjo diz, verso 7, ide dizer aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós. Agora é Jesus que vai na frente e os cristãos seguem os seus passos. Amém. A Páscoa é um Deus que vai na frente, vai quebrando os grilhões e as cadeias. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Ele vai na tua frente. Ele não está atrás, nem de lado, Ele está na frente da igreja. Ele é o cabeça da igreja, é o Senhor da igreja. Ele comprou com sangue. A Páscoa agora significa para nós um Deus que desceu, que morreu por nós, que ressuscitou no terceiro dia, que restaura a minha alma e a tua alma. Mas Ele não deixa a gente só aqui na terra. Ele diz que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está dizendo, eu vou na frente abrindo os caminhos, eu vou na frente abençoando, eu vou na frente restaurando, eu vou na frente escrevendo a história, eu vou na frente do comando. Ele está no comando, Ele tem o comando do céu e da terra e de todas as coisas. Ele disse, todo o poder foi me dado no céu e na terra, e portanto, e fazer discípulo de todas as nações. Jesus vai na frente. Se ele não for na frente, não é cristianismo. Se ele não for na frente, a tua vida está perdida. Se ele não for na frente, não há salvação, não há restauração, não há perdão, não há libertação. Ele é aquele que vai na nossa frente. Aleluia! E nós devemos seguir os seus passos. E ele deixou isso bem claro. Ele disse, quem quiser seguir após mim, ou seja, depois de mim, atrás de mim, negue-se a si mesmo e toma sua cruz e siga-me. João 8,12, ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, ou seja, quem está atrás de mim, eu estou na frente. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O cristianismo é Deus na frente, é Deus agindo, é Deus se revelando, é Deus tomando a primeira iniciativa. Nós só o conhecemos porque Ele se revelou. Nós só somos salvos porque Ele nos salvou. Nós só somos abençoados porque Ele nos abençoou. Tudo provém dEle. Ele vai na frente. Glória a Deus. Mas tem algumas explicações teológicas na ressurreição. Eu quero concluir com elas. É 1 Coríntios capítulo 15, verso 12 e 9. Paulo questiona alguns da época que ainda tinham dúvida da ressurreição de Jesus. Aí Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, se Ele não ressuscitou para vocês, então é vã a fé de vocês. Em vão seríamos a nossa pregação. Seria tidos como falso testemunho de Deus. Ainda permanecíamos nos nossos pecados. Não teríamos salvação. Nossa esperança estaria fixa, fadada a esta vida. Seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas ele continua. Mas ele diz, de fato, Cristo ressuscitou. É fato, irmão. Cristo ressuscitou. A história não pode negar. O túmulo está vazio. Isso é fato. Logo, a nossa fé não é vã, é verdadeira. Tem resultado. Nossa pregação é verdadeira, não é vã. Somos os verdadeiros